Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raicem, bom dia, ouvintes. Bom, e aí ficamos sabendo ontem à tarde também, numa nova reportagem do Estadão, do André Borges e da Adriana Fernandes, que os presentes do ex-presidente Bolsonaro, incluindo aquele terceiro estojo com joias da Arábia Saudita, ficavam escondidos na fazenda de Nelson Piquet. Pois é, o novo estojo, né, é um estojo também caprichado, né, é um relógio Rolex com diamantes, cravejado de diamantes, tem um anel também de diamantes, tem abotoaduras, tem também um terço, né, muçulmano, tudo caprichado, tudo caro, tudo da mesma loja Chopard, que é aquela loja de joias mais caras do mundo, e a gente continua com aquela dúvida, né? Por que que a Arábia Saudita dava tantos presentes tão caros para o presidente do Brasil? Né? Nem para os presidentes dos Estados Unidos a Arábia Saudita dá presentes dessa magnitude, com tantos diamantes, não é? Então já eram 16 milhões e meio daquele estojo com aquele colar espetacular, que era aparentemente para Michele Bolsonaro, mas a gente não sabe se era para ela ou para o Bolsonaro, né? Depois veio aquele outro estojo, né, que era o estojo masculino, que também já era cravejado de brilhantes, etc. Esse terceiro, somando tudo, a gente já vai botando aí o quê? Uns 17 milhões e meio de reais. E nada disso foi considerado pelo casal como um presente para a União, né, para o acervo da União do governo brasileiro, mas sim como um presente pessoal. E aí a família estava guardando os tesouros aonde? Na fazenda do Nelson Piquet. O Nelson Piquet, que cresceu em Brasília, que foi corredor do Stock Car quando morava em Brasília, ele foi para a Europa, correu na Fórmula 1, foi tricampeão internacional de Fórmula 1, voltou para Brasília, tem uma fazenda, tem negócios, tem empresas em Brasília e virou um amigão do Bolsonaro, a ponto de dirigir o carro do Bolsonaro na posse e depois fotografar, ter brigas na internet, participar desses grupos de WhatsApp e tal, e agora ele é o receptador, né? Porque as joias estavam na fazenda dele, assim como caixas e caixas de presentes que o Bolsonaro embolsou, né? Até combina, Bolsonaro embolsou. Né? E quem esconde isso na fazenda de um amigo deve ter motivos, sabe que está fazendo alguma coisa errada. O fato é que quando eram livros, documentos, etc., o Bolsonaro mandou tudo para o acervo do governo. Mas quando eram joias, grandes valores, armas, etc., ele embolsou. Aliás, outra pergunta que fica: se o Bolsonaro devolveu as armas e devolveu aquele outro estojo, sabendo que não pertenciam a ele, pertenciam ao povo brasileiro, ao Estado brasileiro, por que ele também não devolveu esse? Ficou esperando que os nossos bravos repórteres André Borges e Adriana Fernandes descobrissem tudo, né? E agora ele passa mais esse vexame. Realmente fica uma situação difícil para ele e para o Piquet. Aliás, o Bolsonaro tem casa em Brasília, tem 3 filhos com casa em Brasília. Por que ele foi esconder na casa do Piquet? Bem escondido, né, gente? Eliane, você vai falar agora ainda sobre Jair Bolsonaro, mas da chegada prevista para amanhã em Brasília, às 7h30 da manhã, no aeroporto Juscelino Kubitschek. Vai ser uma volta triunfal? Pois é o que ele espera, né? O Bolsonaro espera chegar triunfalmente, com desfile em carro aberto pelas ruas de Brasília,
e a segurança está super reforçada, né? O aeroporto, por exemplo, vai ter um controle de quem entra, né? Possivelmente vão exigir já na entrada do aeroporto o cartão de embarque, ou seja, só entra quem sai quem é passageiro, né? A Polícia Federal, a Polícia Civil do Distrito Federal e a Polícia Militar do Distrito Federal estarão mobilizados, né? É uma coisa assim, ele quer ser triunfal e Brasília está morrendo de medo, né, do que pode acontecer, já que esse povo é capaz de invadir o Planalto, o Supremo, o Congresso, então está todo mundo meio assim com o pé atrás. Mas o fato é o seguinte, ontem eu conversei com uma figura muito importante do ambiente bolsonarista e essa pessoa me disse algumas coisas importantes. A primeira delas é que o Bolsonaro frustrou muito a turma dele, frustrou muito os apoiadores dele quando se mandou para os Estados Unidos no dia 30 de dezembro e largou tudo para lá. Né, eles acampados lá nos quartéis generais, né, passando frio, chuva, lama, depois foram para aquela baderna, invadiram tudo, mais de 1000 pessoas presas, aquele bafafá todo, e o Bolsonaro no bem bom lá na Flórida. Então isso não pegou bem. Além disso, o episódio das joias pode não ficar claro nas pesquisas, mas evidentemente que o Bolsonaro fez aquela imagem dele do simplesinho, do simplóriozinho, da mesa de fórmica e o copo de geleia e tudo, mas não era bem assim, né? Joias são joias, as imagens são muito poderosas. Então tem os fanáticos de sempre, mas fora os fanáticos de sempre, muita gente está com o pé atrás. E tem o outro fator, o fator Michele Bolsonaro, né? Eu apurei que realmente a relação entre os dois, que é uma relação que tem um alto grau de conveniência, está arranhada. A Michele se expressa bem, a Michele é desenvolta, a Michele tem um público evangélico e ela é um chamariz para aqueles que ficaram decepcionados com a atuação do Bolsonaro. Além disso, a outra informação que eu colhi ontem é que com o Bolsonaro fora muito tempo, com o Bolsonaro com essas joias todas, enfim, meio perdido no tempo e no espaço, e o medo da Michele alavanca um outro personagem do bolsonarismo, que é o Eduardo Bolsonaro. Né, o Eduardo Bolsonaro, que tem conexões com a família Trump, que tem veleidades de ser líder da direita internacional, etc., é um outro personagem para a gente ficar atento. Ou seja, Bolsonaro volta, Bolsonaro quer tudo para ele, mas o bolsonarismo começa a mostrar um racha interno, e não mais entre ele e Michele, mas entre ele, Michele e Eduardo Bolsonaro. Vamos ver como é que isso fica. De análise política direto de Brasília com Eliane Cantanhede. Antes da gente continuar, só registrar que quando o Piquet dirigiu o carro foi no 7 de setembro de 2021, naquela cerimônia lá de 7 de setembro de 2021, que o Nelson Piquet apareceu dirigindo o carro lá, o Rolls Royce. Bom, Eliane, chegamos ontem a 700 mil mortes, aliás, passamos até desse número, mas enfim, um número emblemático que chama atenção, 700 mil mortos em 3 anos de pandemia. O número exato é 700.239, segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Pois é, são 3 anos, né? Exatamente quando o Brasil completa 3 anos da primeira morte por Covid, 3 anos depois, 700 mil mortos. E isso a gente só não é primeiro lugar em número de mortes, porque os Estados Unidos tiveram 1.150.000 mortos. Então, os Estados Unidos em primeiro lugar, o Brasil em segundo, isso a gente contando números oficiais.
porque países muito habitados, muito populosos, como a Índia, por exemplo, são suspeitos de terem subnotificação. Né, ter um número oficial, mas ter morrido muito mais gente. Mas, do ponto de vista de número oficial, o Brasil é o segundo número em mortes do mundo, 700 mil. Então a gente vai rever essa história e aí a gente, claro, volta para a CPI da Covid do Senado Federal e está lá tudo muito bem contado, muito bem documentado, com várias testemunhas, né, várias gravações, é tudo inequivocamente relatado. O descaso, a história do Bolsonaro dizer que era uma gripezinha, do Bolsonaro fazendo aglomeração quando o mundo inteiro já fazia isolamento social e ele fazia aglomeração sem máscara. E golpistas, né, eram duplamente criminosas. Uma porque tinha um intuito golpista de ataques contra o Supremo, contra o Congresso, e segundo porque eram manifestações contra a vida. A aglomeração, todo mundo sem máscara, aquela farra toda. Quanta gente ficou contaminada naquilo, a gente nunca vai saber o quanto as aglomerações do Bolsonaro reproduziram o vírus e causaram mortes, mas certamente causaram, né? E a gente teve o Bolsonaro trabalhando, portanto, contra o isolamento social, contra as vacinas. Até hoje a gente não sabe se ele tomou vacina ou não, mas fazendo campanha aberta contra as vacinas, demorando a contratar as vacinas, né? Ele só acordou para as vacinas quando ele viu pelas pesquisas que o João Dória, então governador de São Paulo, tinha chegado na frente, tinha contratado as vacinas da Coronavac na China e ia vacinar primeiro, como vacinou. Então começou aquele corre-corre no governo federal pro Dória não ter os louros sozinhos, mas só por uma questão política, por uma questão de disputa política, né? O Bolsonaro nunca levou as vacinas a sério, ele combatia até as máscaras. Aquela imagem dele com a criança no colo, ele arrancando a máscara do rosto da criança para mim, é uma das mais simbólicas de toda essa história. E, enfim, o Brasil teve, só para concluir, o Nordeste é a região onde a Covid foi menos agressiva. No Maranhão, por exemplo, foi a menor taxa, com 156 mortes a cada 100 mil. Já o Centro-Oeste foi a região mais afetada, com Mato Grosso na pior posição, 433 óbitos por 100 mil habitantes. De qualquer jeito, foi uma tragédia que entra para a história. Sem dúvida. Olha, já vou avisar a Eliane, nosso ouvinte, já vai ter uma novidade direto da China, viu, Eliane, com Felipe Frazão, já. Mas antes eu queria te ouvir também sobre essa disputa que está havendo e não acaba entre os presidentes da Câmara e do Senado envolvendo a votação de medidas provisórias importantes para o governo, importantes para o cidadão, para a cidadã. Afinal, tem até a medida do Bolsa Família lá no meio. E o presidente do Congresso e também o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a gente vai ouvir um áudio dele aqui. Ele concordou em estabelecer prazos para as comissões mistas analisarem propostas enviadas pelo governo, mas disse que há dificuldades em aceitar a mudança na composição dos colegiados, que foi sugerida por Arthur Lira, que quer mais deputado do que senador nas comissões, e defendeu a paridade nas comissões mistas como forma de controle qualitativo das medidas provisórias. A gente vai ouvir. Eu sempre avaliei essa composição desequilibrada de mais deputados e menos senadores numa comissão mista do Congresso Nacional com muita reserva. Já falei isso publicamente, das dificuldades havidas em razão da natureza da paridade, do porquê que se existe a paridade de mesmo número. É para se dar igual força às duas casas, nenhuma pode ter mais força que a outra. E aí, Eliane, tempo correndo e tem medida provisória que pode caducar. Pois é, por isso é que a mediação toda está sendo feita pelo governo federal. Porque quem mais perde é quem emitiu as medidas provisórias, que é
o governo federal. Então, como você já disse, o Bolsa Família, por exemplo, pode caducar. O governo não vai poder pagar o Bolsa Família. Imagina quantos milhões de pessoas ficariam prejudicadas, né? O Minha Casa Minha Vida, por exemplo, e a própria estrutura de funcionamento do governo. Ou seja, é tudo muito sério, muito delicado, e quem está fazendo a mediação é o líder do governo no Senado Federal, Randolfo Rodrigues. Né? O Arthur Lira, presidente da Câmara, está insistindo em rasgar a Constituição, porque não foi o Rodrigo Pacheco nem o Senado que inventaram isso. Né? Isso está na Constituição, como o funcionamento das MPs está na Constituição, e além disso está no regimento interno da Câmara e do Senado, do Congresso Nacional, que é a paridade, né? Números iguais da Câmara e do Senado nas comissões mistas. E por que o Arthur Lira reclama? Porque os deputados são 513 e os senadores são 81. E nas comissões são números iguais para deputados e senadores. Ele tem razão? Não sei. Porque ele diz que vale cada deputado, cada senador está valendo 6 e tantos deputados. Só que não é assim. Os senadores têm muito mais votos em eleições majoritárias do que os deputados que são eleitos em eleições proporcionais. Portanto, se você pegar os votos dos eleitos e o equilíbrio das duas casas, faz sentido ser meio a meio. Mas tá difícil, porque o Arthur Lira aceita negociar, mas sem a paridade, e o Rodrigo Pacheco aceita negociar, mas com a paridade. E o Randolfo Rodrigues é que está no meio dessa confusão. Aguardemos, vai vir novidade ainda. Bom, Eliane, 9h25, a gente tem novidade chegando direto de Pequim, na China, com o nosso enviado Felipe Frazão, até sobre uma data aí da nova viagem do presidente Lula à China. Frazão, bom dia. Bom dia, Heisen, bom dia aos ouvintes da Rádio Eldorado. Uma última notícia que eu acabo de confirmar aqui em Pequim, na China, é que o governo brasileiro sugeriu ao governo da China que a visita de Estado do presidente Lula ao presidente Xi Jinping seja realizada entre 11 e 14 de abril. A nova data é uma tentativa ainda, mas é a sugestão oficial já formalizada pelo governo brasileiro ao governo da China. Agora eles aguardam uma resposta. Dentro dessa janela, Lula se encontraria, segundo a ideia do governo brasileiro, com Xi Jinping no dia 13 de abril aqui em Pequim. O presidente Lula, como a gente sabe, adiou a visita que deveria ter feito nesta semana. Ele estaria na China ainda hoje, mas por causa de uma infecção bacteriana e viral, uma broncopneumonia, ele postergou, adiou esta visita de Estado, que seria a primeira dele à China neste novo mandato. E Xi Jinping, por outro lado, o prestigiaria, recebendo Lula como o primeiro chefe de Estado depois de conquistar, de ser eleito, reconduzido para seu terceiro mandato à frente do secretário-geral do Partido Comunista Chinês e da presidência do país, algo inédito. Obrigado ao Felipe Frazão, que nos mandou esse áudio agora há pouco diretamente de Pequim, Eliane. Então vamos aguardar agora para ver se vem mesmo em abril ainda essa viagem, né? Pois é, isso é uma informação importantíssima do Felipe Frazão, porque a expectativa em Brasília era de que a viagem fosse em maio, né? E o Lula já tem pressa, mostra pressa para ser rapidamente ainda em abril, né? E isso é super importante. Por quê? Porque a viagem para a China é a China, e você tem lá interesses bilaterais, né, os interesses entre Brasil e China. O Brasil é o maior fornecedor de vários produtos para a China, a China é o maior investidor do Brasil. O Brasil é superavitário nas trocas comerciais com a China, ou seja, a China é fundamental para todo mundo, né? E está caminhando para ser a maior potência econômica mundial. Além disso, tem as questões regionais, porque o Brasil está tentando impedir um acordo bilateral do Uruguai com a China, e para impedir esse acordo tem que tentar um acordo do Mercosul com a China, e tem as questões
multilaterais. As questões multilaterais que envolvem meio ambiente, por exemplo, que envolvem a guerra da Ucrânia, que envolvem a paz mundial. Então, e o combate à fome e à miséria. Portanto, é uma viagem importantíssima. Espera-se que o Lula esteja bem até lá e espera-se que haja essa janela na agenda do Xi Jinping, porque isso agora é que é o fundamental. O Xi Jinping vai ter essa janela? That's the question.